Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. Celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa e, mais uma vez, o Santo Evangelho nos propõe a reflexão acerca do evento central desse tempo, que é, obviamente, a ressurreição do Senhor. Jesus aparece aos discípulos à beira do mar de Tiberíades e, no início do texto de hoje, no versículo 1, São João vai usar a expressão de novo. Me parece que o evangelista, ao usar a expressão de novo, quer nos informar aqui que Jesus está insistindo com os discípulos, insistindo para que eles constatem a sua ressurreição. Mas por que essa insistência? A fé na ressurreição e a força do Espírito Santo será como que o combustível para os discípulos. Jesus vai confiar a eles a continuidade da missão. E para exercê-la, os discípulos precisarão ter uma fé convicta na ressurreição
e a força do Espírito Santo. Simão Pedro disse que ia pescar, e os demais discípulos se colocaram à disposição para ir com ele. Aqui percebemos dois pontos importantes. Primeiro, a liderança natural de Pedro sobre os demais discípulos, a liderança que ele, como primeiro Papa, precisará para governar a igreja que lhe será confiada. Segunda coisa, a pesca já faz alusão ao pedido de Jesus. Eis que farei de vós pescadores de homens. Eles sabiam tudo de pescaria, como consertar e manipular as redes, como pilotar o barco, mas não sabiam nada sobre salvar almas. E precisarão estar atentos aos ensinamentos do Mestre, Jesus, para fazê-lo. Jesus aparece aos discípulos e, sabendo que eles não haviam pescado nada naquela noite, pede algo para comer. É óbvio que Jesus sabia que eles não tinham o que comer. E é óbvio também que Jesus sabia o que ia fazer. Os discípulos estavam cansados e decepcionados, trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Não tiveram êxito. Por vezes, pode ser que nas lutas da sua vida você também se esgote, ou a fadiga te faça pensar em desistir. Mas se você confiar em Deus, dê a Ele ao menos a chance de te dizer o que fazer e faça o que lhe pedir. Ainda que na sua humanidade tudo pareça que não. A pedido de Jesus, os discípulos lançaram as redes ao mar. E para surpresa deles, o que parecia ser impossível naquela noite tornou-se possível. A pesca milagrosa. E assim, pela terceira vez, Jesus aparecia aos discípulos. Após comerem, ainda na praia, Pedro faz a sua declaração de amor diante da pergunta de Jesus: Tu me amas? Por fim, Jesus deixa claro o que diz o livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Pedro, de fato, apacentou o rebanho do Senhor e deu-se em sacrifício de amor a ele. E a igreja continua por sua sucessão apostólica, sendo governada por Pedro e a autoridade que o próprio Jesus confiou a ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.